Bem-vindos ao podcast Asmana Ecute, um podcast falado sobre vivências culturais por mulheres, porque aqui mulher está no seu devido lugar, o de destaque. O meu nome é Paloma Ximenes e estou como anfitriã deste projeto. O podcast Asmana Ecute é contemplado pela Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e Governo Federal e apoiado pela Secretaria de Cultura de Hortolândia. Hoje estamos no nosso 4º episódio do podcast e tenho uma felicidade enorme de ter 2 convidadas aqui com a gente. São do público e comunidade LGBT, 2 mulheres negras, potentes demais, talentosíssimas, que estou conhecendo hoje também, mas vamos conhecer todos juntos. Estão aqui com a gente hoje, Bandida Fina e DJ Nefertari, colaborando com a gente nesse 4º episódio do podcast. Quero agradecer muito pela presença de vocês, pela disponibilidade em estar aqui, conversando com a gente um pouquinho sobre cultura, vivência, o que vocês já vivem por aí. E muito obrigada por terem vindo hoje. Bem-vindas. Obrigada, a gente que agradece. Boa noite para todo mundo, boa noite. Bem-vindos. Bem-vinda também, DJ. Boa noite para todo mundo. Maravilhosa. Estou muito feliz em estar aqui. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, contribuindo com a cena, contribuindo com todo o talento de vocês, com a cultura periférica. Vejo que vocês movimentam bastante as redes sociais, vocês estão em bastante eventos aí. E vamos bater um papinho aqui hoje para a gente descobrir um pouquinho mais sobre vocês, para a galera engajar e também conhecer vocês nas redes sociais, tá? DJ Nefertari e Bandida Fina. Elas são um casal LGBT, comunidade LGBT. Como que vocês se conheceram, assim, para começar, né? Porque, assim, já falando de cultura e arte, e ainda um casal, assim, deve ser uma explosão sensacional, né? Uma é DJ, a outra canta, então formou um combo maravilhoso. Como que vocês se conheceram, assim? Já faz muito tempo? Vocês estão no relacionamento? Como que funciona? Quem quer contar? Pode falar. Olha, a gente se conheceu através do Instagram, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, Nossa, né? faz Faz bastante tempinho. tempo. Há muito tempo atrás, aí foi um... Sabe quando você tá rolando o feed? Aí você olha e fala assim, Será? muito bom. Aí, a partir daí, a gente começou a conversar, criamos uma conexão de amizade mesmo, um ano de amizade, e a partir daí as coisas foram fluindo naturalmente, Legal. através de muita amizade. Aí depois a gente também começou a trabalhar junto, que aí já é uma outra visão que você tem que também, tipo, porque todo compromisso é sério, mas quando você tá trabalhando também, você tem que Sim. pensar melhor nas coisas, né? É verdade. E foi mais ou menos isso. A gente se conheceu, eu era de Limeira, ela daqui. Aí a gente se viu a primeira vez e ficou junto, assim. Depois a gente já começou a trabalhar junto. E a gente tá até hoje. Que legal. E você já cantava? Você já era DJ? Ou nenhuma das duas fazia? Isso Não, ainda. eu já cantava, eu era a backing vocal do meu irmão. Antes de tudo, eu cantava em igreja, né? Quando eu era da igreja, eu cantava. Sim. E aí depois eu comecei a ser backing vocal do meu irmão, que também é artista independente aqui, o KZO, né? Aproveitar. Que legal! E aí eu. Inclusive vai lançar um álbum novo, né? Isso, Já esse tá na mês. nossa velho! rede social. Exatamente. Nossa! E eu fui backing vocal dele uns 3 anos. E aí depois eu comecei a cantar sozinha. A gente começou juntas, assim, ela me ajudou bastante. E aí a gente começou a cantar junto, ela discotecar pra mim, aí fala a sua parte. Eu não discotecava quando a gente se conheceu, mas eu sempre tive uma ligação com a música que ela vem desde a minha infância. Uhum. Então, tipo, eu era uma DJ sem saber que eu era, por exemplo. Uhum. Mas estando com ela, com o KZO, com o DJ Fugis, que é o DJ do KZO, Legal. eu comecei a acompanhar os ensaios, as montagens, você pegar, escrever o projeto no papel, tudo que você vai fazer, e aquilo começou a me interessar muito. Sim. Aí toda semana eu estava com eles no ensaio, aí surgiu a oportunidade.
o DJ falou assim, você quer tentar? Aí eu falei assim, eu quero. E tô aí até Caraca. hoje. Quanto tempo já? É, 5, uns 6. 5 anos. Aconteceu mais ou menos em 2019, quando eu comecei a acompanhar os ensaios, Isso. né? E a primeira vez que eu toquei foi em 2020. Caramba! E coincidentemente, bem no ano de pandemia. Bem Vocês na pegaram pandemia. essa Bem na parte? Foi na pandemia. pandemia? Foi na pandemia. Acho que a gente fez uns 5 eventos, assim, no máximo, antes da Nossa, Nossa, pandemia. era um momento onde estava surgindo muito É. evento, várias Sim. cidades aqui da região. Aí veio a pandemia. Tava no boom e aí É. foi obrigado, né? Nossa, foi uma época triste pro setor cultural, né? Foi, a Muito. gente se apegou em live, a gente já não tava mais no CLT, tava conseguindo Sim. se manter pela arte também, e aí a gente começou a fazer as coisas por live, entender como é que era esse processo, né, da pandemia, mas E fazer adequar o digital também se adequar. para não deixar de mostrar o nosso trabalho. Exatamente. Sim. Nossa, imagina, pessoal que vivia de eventos, as empresas, Nossa, foi os complicado. locadores. Nossa, para todo Nossa, mundo. para todo mundo, porque Desde o pessoal da portaria, o técnico de a som. alimentação, Tudo, todo tudo, mundo tudo, foi tudo. afetado, né? E bem nessa época vocês iniciaram isso aí. Não, vocês iniciaram o relacionamento de vocês antes, né, da pandemia. Foi antes da Foi pandemia. acho que foi 1 ano, 2 anos Um ano, antes. a pandemia começou em 2020, né? Isso. A gente se conheceu em 2019. Nossa. Talvez seja providencial, né? Vocês terem se conhecido 1 ano antes, né? Pra já poderem ficar reclusas e em paz, né? Uma com a outra. Foi isso que aconteceu. Porque muitos Foi. casais ou casaram ou separaram, né? Por conta da pandemia, né? Foi isso mesmo. Sim, muito legal, gente. Primeiramente, muito feliz em ver 2 potências. Estava até falando aqui agora há pouco, ver 2 mulheres negras potentes, talentosas desse jeito. É gratificante pra gente ver que vocês estão tomando a cena, porque às vezes a gente é tão. Desde pequena a gente sempre falava, não, você não pode, você não vai conseguir, Sim. fica aí no seu canto, isso não é coisa pra mulher. O que é coisa pra mulher, né? Tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra? E infelizmente a gente cresce com esse sentimento desse patriarcal, né, que fica o tempo todo falando assim, a gente não consegue, mas consegue, né? Porque aqui a gente tem hoje 2 provas vivas disso que estão aí fluindo e correndo atrás do sonho. E assim, DJ Nefertari, você deu o seu início observando a equipe do KZO, o DJ, e aí você teve essa vontade de participar, de estudar e tudo mais. E você continua estudando, você já fez algo a mais relacionado a DJ, até mesmo para a galera te conhecer, se um dia for para te contratar. O que você já aprendeu nesse nicho? Você consegue atender todos os ritmos musicais? Ou você tem mais um foco em alguma coisa? Qual que é mais a sua praia, assim? Na verdade, eu sou uma pessoa autodidata. Uhum. Iniciando, eu comecei com aulas do YouTube, observando mesmo o DJ que estava ali do meu lado tocar, prestando atenção nos movimentos que ele fazia, olhando a tela, olhando o movimento. E hoje eu estou realizando um sonho de criança com 30 anos. Eu queria fazer um curso de discotecagem. Uhum. Eu comecei a fazer o meu curso esse ano. Inclusive, estou fazendo com o Gus, que é o professor aqui de Sim. Hortolândia. Ele é Um arte beijo pra educador. ele, inclusive. Cara, muito bom, mano. Ele manda muito bem. Nossa, sim. E para mim é a realização de um sonho, de realmente aprender a técnica, aprender a história da discotecagem, a história da música. Porque quando você é uma pessoa autodidata, algumas coisas acabam falhando no meio do conteúdo, às vezes você não consegue saber a fonte onde buscar informação. Sim. Só que esse ano eu tô na melhor fonte, com todo o conhecimento necessário, e tô aqui para absorver tudo isso também. Que legal. E sobre os estilos musicais também que você tinha perguntado, eu toco predominantemente estilos africanos. Sim. Eu toco dancehall, afrobeat e black music. Uhum. Atualmente essas são as minhas vertentes, que na real é uma coisa que eu estudo desde criança. Então é algo que eu decidi seguir para criar minha identidade visual, minha identidade como artista, porque já é algo que vinha
da minha identidade como pessoa, porque antes da Nefertari vem a Benita, a Sim, pessoa que sempre gostou de música, eu gosto muito de pesquisar e estudar também sobre tudo. sim. Legal. Nossa, vendo você falar, dá até vontade de entrar num É. curso de DJ pra aprender um pouco, porque Terça-feira, da 1 às 3h30. é lá no Armazém das Artes que você Sim, faz, é um né? espaço incrível. E de quarta-feira ele dá aqui, nessa mesma Sim. sala que a gente tá. É muito massa, né? Você vê a movimentação, assim, dá pra aprender muita coisa no meio Uhum. cultural, assim. Eu Total. trabalho com produção cultural, então, assim, você vê, é muita coisa, desde do atendimento da pessoa no evento, ao Sim. cara que monta luz, estrutura e tudo mais. Então, tem mercado para todo mundo. Eu mesma, eu fiz um curso de organização de eventos, que é fornecido pelo Fundo Social de Solidariedade daqui de Hortolândia, que é Legal. através da prefeitura. E aí eu fiz esse curso há 2 anos atrás. Depois eu comecei a trabalhar num coletivo sociocultural, até que fui fazendo outros eventos, trabalhar com batalha de rima, até trabalhar com outras coisas e com outras pessoas, entendeu? Então uma coisa vai puxando a outra. E o caminho tá livre e aberto pra gente ir, né? Sim. Você falou com 30 anos realizando um sonho, né? Eu também tenho. Amanhã eu faço 32. Então, Parabéns, assim, já. tipo, a gente parece que depois que vira os 30, a gente meio que fala assim, mano, por que eu perdi tanto tempo com tanta coisa sim. que eu não quero, que eu não tô afim, que não é meu? Então, vamos correr atrás do que é nosso e do nosso jeito, né? Que a gente curte, a gente tem que fazer, né? Não que o trabalho do dia a dia, o que, digamos assim, sustenta, assim, porque a arte também sustenta a gente, mas muitas vezes a gente tem que conciliar com outro trampo por enquanto a Sim. gente ainda não está 100% naquilo, né? Mas, assim, o importante é também fazer o que a gente gosta, né? Que a gente faz com o maior carinho e respeito, né, Com mano? certeza. Isso aí Total. é gratificante. E agora, direcionando a mesma pergunta para você, eu dei uma olhada no material, nos Reels, você cantando, curti muito seu timbre. Mano, agradeço. é maravilhoso. Você exalta muito as mulheres nas suas músicas, assim, umas letras sagazes demais. E, assim, desde sempre, como você era backing vocal, mas, assim, e antes disso, que você falou que era da igreja, eu também já fui da igreja, Aquele cantava na momento. igreja, tá ligado? Então, assim, muita gente começa lá, né, velho? Eu falo, Sim. eu aprendi a ser produtora cultural na igreja, passava lá os hinos no Total. retroprojetor, Sim. ou cantava no coral jovem, coisas desse tipo. Então, a gente tá sempre meio envolvido ali. Que época que foi? Você era mais jovem? Meu, quando eu era mais nova, assim, eu sempre gostei de cantar, desde que eu me lembro, assim, de pequenininha. Aí comecei, meu pai queria me levar já, tipo, o programa do Raul Gil, essas coisas, mas eu sempre evitei, porque não era o momento, né? Eu era criança e tudo mais. Mas eu sempre cantei na igreja, assim, mas aí quando a chavinha virou mesmo, foi quando. E também eu sempre escrevia, assim, em diário, em cadernos, escrevia em poesia. Eu aprendi com meu irmão mais velho a escrever, assim, porque eu ficava muito sozinha. E aí eu comecei a escrever por conta disso. E desde então eu comecei a colocar todos os meus sentimentos nas minhas coisas escritas mesmo, que eu não achava Sim. que era música, né? Aham. Mas eu já gostava de juntar algumas palavras, escrever algumas estrofes mais elaboradas, né? Até que eu dei um caderno que eu tinha de músicas, assim, poemas pro meu irmão, o KZO. Sim. E com isso, né? Os meus dois irmãos são muito, muito artísticos, né? Então, Sim. eu cresci com eles vendo isso. Eu tenho uma outra parte do meu irmão que ele consome muita moda, ele é professor de moda, e a Que gente fez massa. faculdade, ele me deu aula. Então, Que legal. eu vim dessa bagagem dos meus irmãos mesmo. E com isso eu saí da igreja, né? Conheci o axé, aí eu comecei a escrever sobre a minha história, mesmo vindo de uma cidade menor, uma cidade que é um pouco mais Sim. interior que aqui, muito machista. Muito confronto eu tinha também para poder me apresentar, para poder ter espaço. Eu consegui me apresentar as primeiras vezes com o meu irmão, assim, durante o show dele, ele deixava eu cantar a minha primeira música, gravar. A minha primeira música também foi com ele. A gente andou tipo 1 hora de a pé para conseguir gravar Nossa. num estúdio assim menor que um quarto. E foi assim que eu fui começando.
Até que eu decidi sair de backing vocal dele para eu poder pensar na Bandida Fina, Sim. quanto colocar minhas músicas, trazer ideologia, né? Uhum. E tô construindo a minha imagem, né? Que eu comecei como MC, comecei no rap. E aí eu falei, não, acho que eu gosto de cantar também, né? Gosto de... que eu lembrava que eu cantava, assim, né? As músicas na igreja e tudo mais. Sim. Comecei a cantar ponto também, eu trago bastante ponto Que para os meus lindo. shows, faço bastante homenagem, né, porque eu tô aqui por causa deles. E é isso, a minha vertente também é música afro, música jamaicana, eu canto dancehall, mas também gosto de trap. E vou misturando toda essa bagagem que eu tenho com moda, com música. E tô aí já desde sempre, mas que eu tô assim no rap, na música, acho que tem uns 5 anos agora, que vai fazer uns 5 anos. Sim. Gente, e assim, digamos, um período curto. Só quem vive sabe se é curto ou não, né? Porque acontece tanta coisa, Nossa, tantos sim. percalços no meio, que parece Sim. anos, né? Mas assim, é um período curto, consideravelmente, e vocês já estão bem desenvolvidas, são artistas verdadeiramente já consolidadas e assim, desejo muita sorte, espero que vocês Agradeço. possam fazer muitos mais trabalhos, assim, é muito bom ter pessoas como vocês, assim, nessa potência, nessa linha de frente, falar assim, não, vamos fazer e ser representatividade para outras pessoas, que eu acho que é muito o que falta às vezes, né? Total. Principalmente relacionado à mulher, à negritude. É bem difícil ter essa representatividade a todo momento. É mais, eu observo que de uns 3, 4 anos para cá, as coisas parecem que estão melhorando um pouco. Sim. Parece que quando recomeçou os movimentos de batalha de rima, deu uma guinada ainda mais nesse movimento de coisas periféricas, de juventude e tudo mais. Então, isso ajudou a redesenvolver o que já estava sendo desenvolvido há um tempo atrás, que não sei, eu acho que parece que deu uma parada no tempo, o pessoal começou a gostar de um sertanejo ali e tudo Estacionou, mais. né? Aí agora que está retornando tudo isso, né? Principalmente Afrobeat, nossa, agora é muito intenso, né? A galera curte muito o Afrobeat, Sim. então é uma onda muito boa para ir entrando e já consolidar o nome aí Sim. no que a gente gosta, né? E outra pergunta, a gente conversou sobre arte, cultura, mas vocês exercem alguma outra função? Vocês têm algum outro trabalho além da arte, da cultura que vocês já exercem? Então, eu, né, vou falar no meu caso, eu sou CLT, porque a gente Uhum. voltou a morar, ela voltou a morar aqui, eu vim morar aqui é recente, né? Uhum. Então, a gente meio que começou do zero. Sim. Então, eu sou CLT, trampo em loja, trabalho Uhum. com moda, né? Então, eu sou CLT por enquanto. E também estudo para dar aula Sim. de pedagogia, de arte. Estou Legal. estudando aí para poder conseguir conciliar também, porque eu Que gosto de gostoso. ter essa troca, essa comunicação, Sim, sabe? sim. E é isso, eu faço makes também, faço Que maquiagens. legal. E acho que Percebe, porque se é. maquia super bem, cara. Obrigada. É uma pele Essa é a make da preparadíssima. sorte, a É a Nossa, make da vozinha. sorte, que é. legal. E é isso, do meu lado é isso. E você, moço? As minhas funções, elas são todas misturadas com a parte artística. Aham. Eu sou fotógrafa também, Que legal. eu faço produção de roteiro, montagem de clipe, cenografia, Nossa. Nós tento por fazer nós. a maquiagem quando ela precisa. Gente, já Também é uma sou atendente empresa. de A call empresa center, tá a gente pronta. faz um pouquinho de tudo que precisar. É. Caraca, que massa. Assim, flui bem, né? A gente se ajuda bastante. Quando tem a apresentação Legal. dela, eu vou de backstage, ajudo a carregar as coisas, Sim. ajudo ela no que ela precisa. E quando eu vou me apresentar, ela é minha DJ. E a gente se ajuda. Se precisar DJ, fazer backing vídeo, vocal, tudo. dou A gente água, faz se tudo. ajuda 100%. Nossa, é o casal cultura perfeito. Cara do céu, você é louco. Vocês são aqui da cidade mesmo, vocês moram aqui, né? Eu nasci aqui, nasci em Campinas e morei a minha vida inteira no Sumarezinho. Aí eu Legal. passei 2 anos em Limeira com ela. Foi o período que eu estava estudando, eu estava fazendo análise e desenvolvimento de sistemas na Unicamp. Uhum. Aí, após o término, a gente veio morar em Hortolândia. Que Faz o quê? legal. 1 ano que a gente está aqui? Vai fazer 1 ano e meio agora. Isso.
1 ano e meio, legal. Aí eu E voltei pro meu você era bairro. de Limeira, né? Eu sou de Limeira e aí eu nunca tinha vindo pra cá, assim, eu vim pra conhecer a família dela e depois a gente precisou fazer essa mudança e aí eu vim, falei, vamos testar uma cidade nova, ver como vai ser e a gente tá aí. Legal. E mal pergunte, você falou que você tem 30 anos, que desculpa a indelicadeza. Você, quantos Eu anos? tenho 30, eu fiz 30 sábado. Ela fez 30 sábado, eu faço 32 Só amanhã, as ó. taurinas. Olha, ó. Comente não soninho, olha que beleza, taurinas. E uma capricorniana no meio. Exatamente. Pra equilibrar. Legal, gente. E quando vocês eram mais jovens, assim, no ensino fundamental, médio, vocês receberam esse incentivo na questão cultural? Ou foi mais quando saiu da escola, a partir dos 18 anos, 19? Esse incentivo, você falou que começou na igreja com o seu irmão, e você só a partir de quando conheceu ela, ou você já tinha esse incentivo relacionado à cultura? Esse incentivo cultural, ele veio de dentro da minha casa, para falar a verdade. Veio através dos meus pais, principalmente da minha mãe. Enquanto ensino médio, a arte era algo que para mim era uma coisa muito distante, sabe? Uhum. Principalmente de onde a gente veio, por ser Sim. como a gente é mesmo. Mas era algo que sempre brilhava meus olhos. Mas eu tive também muitas oportunidades de estudos através da prefeitura mesmo. Sim. Diversos cursos de informática que eu fiz, Uhum. cursos de idiomas. Não foi um apoio cultural, mas foi Sim. um apoio de estudo Incentivo, também, um né? incentivo estudantil que é muito importante. Sim, legal, gente. E assim, quanto... Eu falo que a gente é juventude, tá, gente? Porque Sim, a gente é total. juventude a vida inteira. Forever young. Porque Forever a young. gente tem que ter o nível de juventude, porque senão a gente não aguenta essa vida É louca aí que a verdade. gente vive, não. Porque chegar e falar, não, tô cansado, não rola, né? Não Porque quem trabalha rola. com cultura Sim. e arte não tem jeito, não tem hora, não tem local. E assim, enquanto juventude, e sendo negras, como que era para vocês sentirem essa representatividade, às vezes, como adolescente, como mais adulta agora? Porque a gente já falou na questão de arte, cultura, a gente está falando agora na questão de negritude. Como que vocês veem o cenário para o jovem, para o adulto negro, principalmente relacionado à arte, à cultura, no cenário que a gente vive hoje? Como que vocês têm enxergado essa questão, assim, questão racial junto com cultural e no cenário que a gente vive hoje? Como que vocês têm visto isso? Eu acho que no cenário cultural hoje tá um pouco melhor, porque a gente tem mais representatividade. Quando eu era mais nova, assim, eu tinha muito conflito com a minha sexualidade, não via mulheres lésbicas maquiadas, era coisa básica, assim, sabe? Não via, não sentia representatividade em ver mulheres pretas, grandes, gordas como eu, em televisão, apresentando projetos, Sim. vivendo mesmo, sabe? Eu sempre tive a referência, assim, de uma mulher preta que cuida da família, que tá sempre ali para servir, né? Sim. E eu tive muito conflito na minha adolescência porque eu não entendia por que eu era obrigada a servir tanto, a ter que me enquadrar nas coisas, ser igual ao que as minhas primas eram nos anos 90, Sim. assim, eu não gostava de nada que me remetia a isso. A Sim. arte me ajudava a fugir disso. Sim. E depois eu fui mudando, fui me construindo através, assim, de conhecer mesmo, de ter representatividade. Eu acredito que eu fui trazendo também essa mudança para dentro da minha família, para dentro dos meus pais também. Eu acho que agora está um pouco melhor. Eu consigo trazer bastante referência, por exemplo, para minha sobrinha que tem 13 anos. Eu consigo influenciar ela a se amar, a se respeitar, a se entender se ela quiser ser artista ou não, se ela quiser seguir outra coisa. Eu acho que agora a gente está começando a se entender como ser humano, que a gente pode, que a gente deve, que a gente merece também, porque Exatamente. a gente acha sempre que não merece. Eu acho que esse diálogo a gente tem hoje, todos os dias quando a gente acorda, a gente tem um diálogo entre nós duas para a gente se entender, para a gente fazer diferente do que os nossos pais fizeram. Em relacionado à arte, teve muita renúncia da vida deles para cuidar de família.
E eu acho que hoje a gente consegue ter esse senso crítico que nós queremos mudar, nós queremos ser diferente, apesar de 30 anos ou não. A nossa vida às vezes é muito sofrida e a gente entende que a gente precisa ser feliz. Viver da arte é uma coisa que nos faz bem, né? Através da representatividade. Acho que a gente está aqui hoje também, uma mulher preta trouxe a gente aqui, sabe? Então acho que é isso. As coisas parecem estar mudando realmente, né? Sim. Isso também é um dos motivos por eu seguir à risca o que eu gosto de entregar para o público. Porque eu gosto de trazer as minhas raízes, a minha ancestralidade, a musicalidade também. Porque na minha época não tinha, por exemplo, uma artista negra. A primeira artista negra que eu fui ver na minha vida era Beyoncé, eu já era adolescente. Exatamente. Por exemplo, entendeu? Só que hoje em dia a gente tem muitos exemplos. Vou citar uma das nossas maiores referências, a Tasha Tracie. Sim. Muitas adolescentes hoje em dia conseguem ter o cabelo natural por conta delas, se vestirem da maneira que elas gostam, utilizar um sapato, independente da marca que seja. Se você gostou, você vai lá e vai colocar. Porque na nossa época não tinha isso. Às vezes a nossa própria referência era dentro da nossa casa, com pessoas que estavam se esforçando para sair de uma rotina que veio dos nossos avós, tataravós. E às vezes a gente espera algo a gente fala assim, não tem como a gente esperar algo deles, sendo que eles não tiveram também, né? Exatamente. E a gente fica naquele conflito, poxa, se eu tivesse sido incentivada, poxa, se não tivessem me falado isso, mas o que eles tinham também para oferecer, né? Exatamente. Foram criados da mesma forma, e aí fica complicado, né? Eu lembro que eu passei relaxamento no cabelo com 9 anos. Eu tinha 9 anos, minha mãe já levou eu para passar um relaxamento no cabelo. Mas, tipo, o que a gente tinha de informação naquela época, há 22 anos atrás? O que a gente tinha na mão, assim, fácil para... Não, ó, passa esse creme, ou faz uma trança. Gente, era zero, sabe? A nossa referência era Carla Pérez e Sheila Carvalho na televisão, as duas, uma era loira, outra morena, mas o cabelo era liso, era magra. E eu, né? Tipo, não tem espaço aqui. E a gente cresce com isso. Hoje eu fico muito feliz vendo as adolescentes, assim, adolescentes jovens libertos, sabe? Pra assim, Frentex, eu falo isso, eu adoro que eles são pra Frentex. Sim, eles... Assim, eu trabalhei como agente de organização escolar e ver os adolescentes, assim, do primeiro ao terceiro ano, cara, você fala assim, meu Deus, se eu tivesse 1% assim, do que eles têm hoje. Eu era tão bobona, exatamente. Não, uma vez eu fui com um sapato meio vermelho pra escola, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu virei a chacota da escola, tipo, umas coisas nada a ver, né? E sempre tinha um padrão, de pessoa tinha daquele jeito, que era o convencional, o normal. Mas, graças à revolução, sei lá, ou a esse período também de pandemia que passou, que fez as pessoas darem uma enxergada para as coisas de forma diferente, não sei. A representatividade hoje está maior, as culturas periféricas estão sendo mais viabilizadas, a arte e a cultura está sendo mais viabilizada, porque antigamente não tinha tanto isso. Tivemos recentemente a Lei Paulo Gustavo, agora vamos ter a Lei Aldir Blanc, para fomentar tudo isso. E, assim, geralmente eles pedem como contrapartida levar pessoas negras, pessoas que tenham deficiência, pessoas que sejam da comunidade LGBT, sejam de comunidades quilombolas. Então, tudo isso agrega e faz, assim, mesmo que você não queira, você vai ser obrigado a nos ver aqui, até que vocês se acostumem com a nossa presença, entendeu? Porque, às vezes, tem certas pessoas, públicos, que a gente parece que tem que abrir a cabeça e enfiar dentro, né? Às vezes a pessoa não conhece, fica já com aquele preconceito, né? Aquela repulsa antes de conhecer. Então, a gente precisa propagar isso de toda e qualquer forma até
que eles se acostumem com a nossa Sim, presença. é né? verdade. Isso é muito doido, porque a gente começou assim como artista, até o meu irmão, assim, que tem um pouco mais de caminhada, a gente começou do zero, sem saber que existia esse tipo de lei, que Sim. existia as coisas para a gente poder ser contemplado, para poder investir. A gente meio que começou do zero, a gente não sabia e a gente se atentou o quanto esse espaço já era tomado pela branquitude e não chegava até a gente, porque a gente não Exatamente. consegue se manter só fazendo evento, só fazendo, a gente não consegue lançar som, a gente consegue correr atrás das nossas coisas mesmo, né? E quando a Exatamente. gente percebeu que esse espaço era totalmente tomado pela branquitude, a gente já começou a ter um posicionamento de Sim. chegar com os dois pés na porta, tipo, Exatamente. pensando, se eles conseguem, a gente também consegue, a gente consegue ir atrás da informação, vamos levantar os documentos, vamos fazer curso para ver como que como que a gente vai chegar, como que a gente não sabia disso antes, Sim. né? Na pandemia a gente ficou, como a gente não sabia de tudo isso, né? Como que a Sim. gente não corria atrás? E eu acho que a gente começou a se movimentar para poder também ter esse recurso voltado para a gente agora, Sim. né? Às vezes parece que a informação fica ali, né? Naquela É bolha. isso Naquela mesmo. bolha ali. A gente precisa de propagadores até mesmo, né? Exatamente. Tipo, o líder da comunidade, ó, fiquei sabendo disso, ó, gente, aproveitem, usem. Total. Porque não pode ficar só num espaço, né? Precisa ser descentralizado, né? Não adianta eu ter uma coisa só ali, e as outras partes ficarem dispersas, né? Sem É receber verdade. essa informação, até mesmo esse recurso. E assim, no geral, vocês sonham em viver só da arte, igual você falou, hoje você é CLT, mal nenhum nisso também, né? Porque é o que paga as contas e Mas é é complicado. complicado Vivo para presa. artista. Meu Deus, eu nem imagino que você os malabarismos, Nossa. né? É muito corre. Vocês têm um sonho assim de viver só da arte, assim? Ah, eu tenho muito essa vontade de viver só fazendo show, fazendo coisas relacionadas à moda, mas uma coisa mais underground, não ir nessa bolha que é shopping, que é, sabe, esse consumo excessivo, ser uma Uhum. coisa mais consciente. Sim. E a gente tá batalhando para isso, né? Eu passei por um momento que eu precisei de uma transição para entender como artista, entender a minha vida pessoal, precisei cuidar dos meus também, aí eu me resguardei. E agora a gente tá voltando, ela tá voltando, eu tô voltando. E a gente tá caminhando, mas caminhando mais devagar também para poder correr atrás de Sim. outras coisas, né? Sim. Porque a nossa vida ela gira muito e como mulher preta a gente é total sem apoio, né? Atrás de nós a gente costuma falar que não tem ninguém a não ser Exu, é só nós por nós. Sim. Então a gente precisa às vezes parar, juntar um dinheiro, Sim. colocar as coisas dentro de casa, colocar uma comida, um AG1, alguma coisa para nós, Sim. para a gente começar a movimentar, né? Mas acho que é um sonho a gente voltar a trabalhar só com cultura, ter uma mente criativa também, que às vezes a gente fica presa no CLT. Sim. Eu que vivo nessa escala de 6x1, não consigo estar em muitos eventos, mas todos que a gente consegue, a gente se movimenta para ir, porque é importante também, né? A Sim. gente ter vivências, ter troca com as pessoas, né? Sim. E esse ócio criativo para o artista também é importante, né? Você Nossa, precisa total. ficar de boa, esvaziado para poder, né, que as coisas fluam, né? E atualmente eu tenho 2 sonhos. O primeiro, viver da música, e o segundo, ser uma arte educadora. Ah, Porque o que eu não tive acesso é o que eu quero proporcionar para as crianças. Lá no que meu bairro legal. tem muitas crianças artísticas, muitos esportistas que a gente vê que eles não têm o devido direcionamento, sabe? É um talento que está perdido brincando na rua, por exemplo. Se tivesse uma escolinha de futebol, uma escolinha de música, a criança ela já ia crescer com uma outra mente na adolescência, não ia perder tempo na rua, Sim. já ia ser uma pessoa mais focada nos estudos. Então eu tenho a vontade disso, sabe? Todo o meu conhecimento que eu puder compartilhar, eu estou aqui para compartilhar com quem eu puder. Que legal, gente. E o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele é potencializado, né, gente? Exatamente. Não só na gente, mas no que recebe. E a pessoa olha aquilo e fala, eu vou fazer o mesmo. E isso vai indo até, sei lá, por gerações, porque conhecimento é poder, né? Sim. E assim, eu geralmente eu falo que não é interessante para os sistemas de poder que nós saibamos, porque quando a gente sabe, a gente tem o poder na nossa mão. E isso é o que muda, que revoluciona, e não adianta fazerem o que for.
se tá aqui na nossa cabeça, isso aqui ninguém vai Exatamente. tirar. E o nosso senso crítico, a nossa força, a nossa potência, isso daí ninguém tira da gente. Então, quando o conhecimento ele é repassado, ele parece que fica mais forte ainda, né? Sim. É muito legal isso. E fico muito feliz de ouvir isso de você, porque é muito importante. Eu trabalho com juventude, trabalho com militância de juventude, trabalho com militância estudantil. E assim, a gente vê a necessidade de alguém olhar e enxergar. Não é só olhar, porque olhar é muito fácil, a gente olha para Sim. tudo. Então a gente precisa enxergar, a gente precisa entender para poder atender. É muito fácil reclamar, mas entender os porquês daquilo, entender o contexto que roda tudo Total. aquilo é completamente diferente. E tem gente que ainda não está preparada para essa conversa, né? Sim, Então a conversa é fica muito bem longa. complicado. Gente, nosso tempinho acabou. Muito feliz em ter aqui vocês. Meu coração está muito grato em conhecer vocês dessa Nós forma, também. dessa Nós forma tão também. gostosa, leve, risonha e descontraída. Nosso quarto episódio em breve vai estar no ar para todo mundo ver. E eu queria convidar vocês para passarem suas redes sociais para aquela câmera, para vocês poderem divulgar. Quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, quem quiser contratar, contratem, por favor, gente. Já deem um salve aí na DJ Nefertari, deem um salve na Bandida Fina para contratarem ela, para elas demonstrarem toda essa força aí no palco. Pode dar o salve, DJ. Queria pedir para que todos me sigam nas minhas redes sociais, DJ Nefertari, SoundCloud também, tem os meus sets lançados atualmente, bastante coisa no Instagram também. E logo vai postar uma novidade, né? Vou deixar aquele suspense aqui. Vai lá no Novidade Insta, é vai bom. no SoundCloud, estamos por ali sempre. Chique. E o meu é Bandida Fina em todas as redes. Tô no Spotify, tô no SoundCloud também, Instagram, YouTube, TikTok. Bora lá. Logo a gente tá criando, a gente tá se movimentando, conhecendo as pessoas também aqui de Hortolândia. Então é isso. Braba demais, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Também vou passar aqui as redes sociais para a galera estar seguindo. Sigam a página da Secult Hortolândia, @Secult Hortolândia, que é a página da Secretaria de Cultura daqui de Hortolândia. Lá tem todas as informações sobre eventos, cursos que estão rolando aqui, sendo oferecidos pela Secretaria de Cultura. Sigam também a página do nosso podcast, @AsmaneCultPodcast. Deem uma engajada lá nos nossos Reels, lá, ajuda a gente. E também sigam a página da sua anfitriã, Paloma Ximene 019. E logo, em breve, estará disponível esse episódio no YouTube e no Spotify. Assistam e ouçam, beleza, gente? Muito obrigada a todos que acompanharam até agora. Forte abraço para vocês e até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.